Talvez nada de ruim tenha acontecido com você hoje, mas mesmo assim, você já está sofrendo pelo próximo mês, ou então até mesmo pelo próximo ano. E quando você dá de conta, você sofreu por uma vida inteira que ainda nem aconteceu. Você imagina o seu dinheiro acabando, um projeto fracassando, uma oportunidade que você tanto esperava estar desaparecendo, e todo mundo avançando, e enquanto você continua parada. O futuro, ele ainda nem chegou, mas ele já está roubando a sua paz. E eu conheço essa sensação. Tem noites que você deita cansado, mas a sua cabeça ela continua trabalhando. Você começa pensando em contas, depois trabalho, depois você lembra de um projeto. E quando percebe, você já criou o pior futuro possível dentro da sua própria mente. E você começa a se perguntar, nossa, e se isso que eu estou fazendo não funcionar? E se eu perder tempo? E enquanto o seu corpo está no seu quarto, deitado, a sua mente ela está tentando sobreviver a 10 futuros ao mesmo tempo. Olha pro lado desse Minecraft. A noite ela tá chegando e eu posso estar longe da minha casa. E eu não vou conseguir enxergar o mapa inteiro. Isso é óbvio. Eu não sei o que vai existir depois de uma montanha, depois de uma floresta. Eu não sei se eu continuar andando eu vou encontrar uma vila. E eu poderia ficar aqui parado, tentando descobrir qual que vai ser o caminho perfeito. Mas se eu ficar aqui pensando demais, os monstros eles vão aparecer e vão me atacar. Então eu vou fazer o que eu consigo. Eu vou colocar uma tocha aqui, eu vou andar mais alguns blocos e depois olho novamente e coloco outra tocha. E vou continuando. E talvez a nossa vida com Deus seja mais parecida com isso do que a gente gostaria que fosse. A gente quer que Deus ele acenda pra gente o mapa inteiro. Você quer saber onde você vai trabalhar, quanto você vai ganhar, se o projeto vai funcionar e como vai ser sua vida daqui a 5 anos. Mas muitas das vezes Deus ele não ilumina os próximos 5 anos, não. Ele vai iluminar somente o seu próximo passo, igual eu já falei no vídeo anterior. Em Mateus 6, Jesus fala com pessoas preocupadas com comida, com a roupa, com suas roupas, com o seu dia do amanhã. E ele não trata essas preocupações como se fossem bobagem, porque ele sabia que realmente eram necessidades reais. Mas Jesus ele faz uma pergunta muito forte. Quem consegue acrescentar alguma coisa à própria vida apenas por ficar preocupado? A preocupação faz a gente sentir que está resolvendo alguma coisa, mas na maioria das vezes ela só faz a gente sofrer duas vezes. Uma vez na nossa própria imaginação e a outra vez caso o problema realmente aconteça. Por isso que planejar é importante, organizar seu dinheiro é importante, trabalhar, estudar e pensar no futuro também são importantes. Jesus ele não está ensinando irresponsabilidade pra gente, ele está ensinando que existe uma diferença entre se preparar para o futuro e ser torturado por ele. Planejamento prepara você para o amanhã. Ansiedade pune você por um amanhã que talvez nem aconteça. E talvez esse seja o nosso problema. Você está tentando carregar hoje um peso que pertence à sua próxima semana. Está tentando resolver uma madrugada inteira aquilo que você precisa de meses de construção. Está exigindo de si mesmo uma resposta que você ainda não possui. E Jesus termina esse ensinamento dizendo que cada dia já possui os seus próprios problemas. Em outras palavras, não carregue duas guerras no mesmo dia. Enfrente a de hoje e deixe a de amanhã para amanhã. Talvez você não consiga resolver toda a sua vida financeira nesse exato momento, mas você consegue abrir suas contas e descobrir para onde está indo o seu dinheiro. Talvez você não consiga garantir que o seu projeto vai funcionar, mas consegue trabalhar nele por horas e horas com atenção. Talvez você não saiba como vai ser sua vida daqui 2, 3 anos, mas você sabe qual hábito você precisa mudar essa semana para você conseguir alcançar seus objetivos. Talvez você não tenha um mapa inteiro, mas você já tem a luz para dar um próximo passo. Então, quando o medo do futuro apertar, faça três coisas. A primeira, dê um nome ao medo. Não diga apenas estou ansioso, pergunte: do que exatamente eu estou com medo? É de falta de dinheiro, de fracassar, de ficar sozinho? Quando você dá um nome ao medo, ele deixa de ser uma sombra gigante e vira apenas um problema que você consegue enfrentar tranquilamente. Segundo, separe responsabilidade de controle. Pergunte: o que eu posso fazer hoje? Depois você pega e se pergunta: o que não depende de mim? Aquilo que você pode fazer, você vai fazer com responsabilidade. Aquilo que você não pode controlar, você vai entregar a Deus em oração. E terceiro, pare de alimentar futuros catastróficos. Nem todo pensamento merece ser acreditado. Só porque a sua mente criou uma tragédia não significa que ela vai acontecer. A sua cabeça pode produzir vários cenários, mas somente Deus conhece o amanhã.
Talvez você esteja com medo porque não consegue enxergar o que existe depois de uma montanha. Mas não enxergar o caminho inteiro não significa que Deus abandonou você. Talvez ele já tenha colocado uma tocha na sua mão, uma conversa que precisa acontecer, uma conta que você precisa organizar, um projeto, uma oração sincera. Não tente viver o ano inteiro hoje. Não tente construir a cidade inteira antes da noite. Coloca a próxima tocha e dê o próximo passo e confie que quando chegar a hora certa, Deus também dará forças. O futuro ele não está nas suas mãos, mas o próximo passo vai estar. Agora comente aqui. O que mais faz você ter medo do futuro? Dinheiro, trabalho, família, projetos? Aqui a gente conversa sobre a vida real, aprende com a Bíblia e a gente continua construindo um bloco de cada vez.